Boa noite aos irmãos que estão aqui e também os irmãos que podem estar acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um. Como é que podemos encontrar consolo? Nós atravessamos muitos momentos difíceis em nossas vidas. Momentos que às vezes não é possível encontrar consolo com alguém, especialmente quando perdemos entes queridos, quando acontecem situações difíceis na vida, na família, problemas de saúde e coisas desse tipo. Mas sabe qual deveria ser a maior aflição do cristão? É estar distante do Senhor. Essa deveria ser a maior aflição. Temos aprendido, irmãos, desde quarta-feira passada, que somente em Cristo nós temos o verdadeiro consolo para o coração aflito. E aí vamos ler então a palavra de Deus lá para o Evangelho de João, que o irmão Adalberto leu, e vamos nos deter do versículo 1 ao 7. Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Que ela nos ensina, ó Deus, ela nos leva, ó Pai amado, a pensar em Ti, a fazer reflexões, correções também. Nos ajude que nessa noite ela possa, ó Deus, nos fortalecer. Há muitos que têm enfrentado, Pai amado, não só na vida cristã, mas as pessoas no mundo estão com o coração aflito. E, ó Deus, e procurando consolo e conforto e não têm encontrado. Frente, ó Deus, à perda de entes queridos, a perda de sustento às vezes, e outros desafios que a humanidade tem enfrentado. Ajuda, Pai amado, que eles possam entender que só Cristo é que nos dá consolo verdadeiro. E somente nele, ó Deus, o coração aflito encontra a paz. Nos ajude também nós como cristãos, que também enfrentamos lutas, desafios, a descansar o nosso coração, ó Deus, no Senhor Jesus Cristo, porque é nele que vamos nos fortalecer e também ser consolados. Nos ajude nessa noite a entender a Tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Irmão, nós vimos quarta-feira passada, ouvimos e aprendemos que Jesus é o único consolo para o coração aflito. E aprendemos que é necessário algumas atitudes para que eu e você possamos ter este consolo. A primeira atitude que vimos quarta-feira passada e ouvimos é que eu preciso crer. Não basta apenas saber que Jesus é o consolo real e verdadeiro. Não basta saber que isso também é a verdade, mas é necessário crer. E lembre, irmãos, que nós explicamos, e é preciso explicar novamente isso. Para entender o capítulo 14,
a gente precisa olhar para o capítulo 13 de João, porque no capítulo 13 acontecem cenas e momentos tensos e dramáticos. Jesus faz algumas revelações e também ele tem algumas ações que causam impacto, causam também uma tensão nos discípulos e causam também aflição a ele. No início do capítulo 13, nós vimos isso quarta-feira passada. Cristo está ali com os discípulos no chamado cenáculo, onde eles estão ali momentos antes de Cristo ser preso, e ele vai sacrificar sua vida, e ele está reunido com os discípulos naquele instante ali. E nós explicamos aqui, irmãos, que quando estão ali sozinhos, quando chegamos numa casa, naquela cultura, normalmente o escravo, quer dizer, a pessoa naquela cultura menos importante do lar, é que lava os pés da visita. E há um problema ali, estão só eles ali, não há um escravo, literalmente falando ali, né? E eles precisam que os pés sejam lavados deles. E quando eles estão ali reunidos na mesa, eles olham uns para os outros, porque no capítulos anteriores houve uma discussão entre eles para saber quem era o maior. E aí eles começam a olhar uns para os outros para ver quem se levantaria e então iria limpar os pés um dos outros. Sabe quem se levanta? Cristo Jesus. Ele se levanta para ensinar, não primeiramente humildade, mas o servir. Devemos servir uns aos outros. E aí entra a humildade, que não importa quem eu seja, porque lembra, Cristo é o Senhor deles. E ele se levanta, tira a sua vestimenta, a sua túnica, né? E aí então começa a limpar os pés dos discípulos, e dizendo: olha, façam isso, porque eu dei exemplo para vocês. Cristo está preparando os discípulos para o momento difícil que eles logo iriam enfrentar. Horas depois, iriam enfrentar momentos difíceis. Depois disso, irmãos, Cristo, reunido com eles, vai fazer uma revelação difícil também. Ele vai dizer que um dentre eles é o traidor. Isso também foi difícil. Causou uma tensão entre os discípulos. Eles começam a olhar uns para os outros dizendo: quem será que vai trair o Senhor? E aí Pedro, nos parece que olha para João e manda que João, que está perto de Cristo, pergunte para Cristo quem é essa pessoa. E eles não entenderam muito bem o sinal, né? Disse: aquele que meter a mão comigo, esse será o traidor. Eles não compreenderam isso também, mas houve um momento de tensão. Em seguida, irmãos, a esse momento, Cristo vai falar que ele precisa entregar sua vida. Ele falou isso todo instante do seu ministério. Era necessário que ele sacrificasse a sua vida. Ele fez e ensinou sobre isso. Mas os discípulos, quando chega esse momento, eles não compreendem muito bem, não dão atenção devida a este fato. Eles entenderam que Cristo é o Messias, que Jesus foi aquele enviado de Deus. Eles compreenderam isso, mas não compreenderam nem deram atenção ao fato de que o Messias precisava sacrificar a sua vida. E aí ele fala isso. Quando ele fala isso, irmãos, que ele vai ter que entregar a sua vida, vai ser entregue, Pedro se levanta e diz: Senhor, isso jamais acontecerá. Eu por ti darei a própria vida. E Cristo diz: tu vai dar a vida por mim, Pedro? Tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Foi uma outra revelação, irmãos, também muito difícil. Porque lembra que Pedro era um líder do grupo. E os discípulos, ao olharem aquilo, dizem: se Pedro vai fazer isso, vai negar o Senhor, imagine nós. O que vai ser da gente quando acontecer? Mas o que trouxe mais aflição a eles, sabe o que foi, irmãos? O fato de que agora Cristo iria entregar a sua vida e depois subir aos céus. Haveria uma separação, e isso era muito difícil para os discípulos. É por isso que entra o capítulo 14. O capítulo 14, Cristo vai confortar os discípulos, vai mostrar a eles que eles necessitavam continuar mantendo fé nele, porque os momentos difíceis, onde a fé deles seria provada no mais alto grau, eles precisariam continuar mantendo fé. E Cristo explicou isso para eles. Mas o conforto de Cristo, ele não é baseado, irmãos,
em fatos lendários, nem também em psicologia e humanismo, nem em autoajuda. Cristo não fala para aguçar o ego deles, mas o conforto que Cristo traz a eles é baseado em fundamentos sólidos. Ele diz: olha, não se turbe o vosso coração. Ele faz uma exortação dizendo: olha, não deixe que o coração de vocês percam a paz, o equilíbrio. Não fiquem ansiosos com o que vai acontecer. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Mas ele diz: creiam em Deus e creiam em mim. Nós explicamos aqui, irmãos, que crer em Deus, crer em Cristo, não é apenas saber que Deus existe, não é apenas um consentimento intelectual, mas crer nele significa confiar, acreditar, e isso vai produzir em mim o quê? Obediência, seguir ao Senhor. E ele faz essas exortações: não se turbe e creia em Deus. Nós vimos isso quarta-feira passada. E ele dá razões por que deveriam crer. Primeiro, porque ele diz aí que ele é o próprio Deus. Ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Irmãos, Cristo se coloca aqui à mesma altura de Deus. E essa é a intenção do apóstolo João neste evangelho: mostrar a divindade do Senhor. Portanto, Cristo tem os mesmos atributos, a mesma essência de Deus Pai. E acreditar em Deus é o mesmo que acreditar também em Cristo Jesus. Acreditar em Jesus é o mesmo que acreditar em Deus. Sabe que isso era significativo para os discípulos? Por isso que ele diz: creia em mim. Porque Cristo, sendo o Senhor e sendo Deus, ele poderia então cuidar deles, tomar conta da vida deles, mesmo nos momentos difíceis que eles iriam enfrentar. Depois Cristo diz: olha, creia em mim porque eu tenho a divindade, mesma natureza, mesma essência, mas creia em mim também porque há um destino que eu estou preparando. O destino eterno. E eles chamam esse destino de quê, irmãos? De casa, na casa de meu Pai. O destino de todo aquele que crê em Cristo é estar com Deus, com o Senhor, para sempre. É uma família que ele diz aqui: nós estamos caminhando para este lar, e eu vou preparar este lugar. Por isso, todo aquele que crê em mim tem este destino. Nós aprendemos isso. E a última razão que ele falou é que há uma promessa. No versículo 3 ele diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Cristo dá 3 razões para que eles pudessem crer. Primeiro, que ele é divino. Segundo, que ele preparou um destino eterno, um lar celestial. E terceiro, que ele tem uma promessa, uma garantia: ele vai voltar para buscar a sua igreja. Irmãos, e a segunda atitude que vamos ver nessa noite é que nós precisamos conhecer Jesus Cristo. E isso é muito interessante. Quer dizer: pastor, mas nós conhecemos. Será que os discípulos não conheciam o Senhor? Ele vai consolar eles, mas agora vai dizer: é necessário conhecer o caminho. Olha como ele fala no versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Irmãos, Cristo emprega aqui que nós chamamos de metáforas. O que são metáforas? São comparações que não são expressas. Não é como em outros momentos, em outros textos, que diz: eu sou semelhante, isso é semelhante a isso. Não é assim que é metáfora. A metáfora, a comparação está implícita. Ele não é o objeto em si, mas ele tem um significado com aquele objeto. Quando diz aí que ele é o caminho, ele está dizendo aqui que ele é o acesso a Deus, tal como ele diz no capítulo 10 que ele é a porta. Ele não é a porta literalmente, mas ele é o acesso. E chama a atenção aqui, irmãos, primeiro, que ele vai afirmar que os discípulos conheciam o caminho. Isso por um lado há de fato esse conhecimento dos discípulos, mas por outro, esse conhecimento ainda não era profundo. Mas como assim, pastor? Não era ainda profundo.
Havia necessidade ainda que nos parece, irmãos, que os discípulos tinham ainda os olhos vendados para muitas coisas que Cristo falava. Cristo falava algumas coisas e eles não compreendiam. Sabe que quando isso vai se completar, irmãos? Quando Cristo ressuscitar. Quando Cristo ressuscitar, esse conhecimento que ainda falta neles vai se completar. Mas ele afirma aqui que eles conhecem o caminho. Aí temos que comparar isso em relação às pessoas da época. Os discípulos conheciam o caminho mais do que os religiosos da época. Os fariseus, escribas, os saduceus, eles conheciam o caminho mais do que esses, porque esses rejeitaram a Cristo e se opuseram a Ele. Portanto, os discípulos, comparado a esses religiosos, sabiam o caminho. Também, irmãos, os discípulos sabiam o caminho mais do que a multidão. A multidão estava preocupada e procurando a Cristo, buscando coisas materiais. É por isso que eles sabiam mais do caminho do que a multidão. E é nesse sentido que está falando aqui, porque Cristo tinha uma preocupação com os discípulos. Você vai notar que um dado momento do seu ministério, ele começa a explicar as coisas para os discípulos de forma particular, porque ele está mostrando e ensinando para eles e preparando eles para entenderem. Por isso que ele afirma aqui: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Cristo não tinha dúvidas de que eles tinham conhecimento do caminho, que eles conheciam. Sabe por quê, irmãos? Porque foram 3 anos o caminho junto com eles. Foram 3 anos de experiências. Foram 3 anos ensinando muitas coisas a eles. Foram 3 anos eles vendo, eles ouvindo, eles pegando, eles conhecendo este caminho. Foi o investimento que Cristo fez na vida desses homens. 3 anos investindo, para que eles pudessem conhecer. Por isso que ele pode afirmar aqui: vocês conhecem o caminho. É certo que havia algumas coisas que eles não compreendiam, especialmente quando se falava sobre o sacrifício do Senhor. Também eles conheciam o caminho porque Cristo falou sobre isso. No capítulo 8, versículo 19, ele falou sobre o caminho. No capítulo 10, ele falou da união dele com Deus Pai. No capítulo 12, ele falou sobre o caminho. Em vários momentos ele falou sobre o caminho. Eles conheciam, eles ouviram. Talvez não absorveram sobre esse conhecimento como deveriam, mas eles sabiam o caminho. Embora, irmãos, as pessoas pensam e imaginam que existe um atalho para Deus, mas não existe. Embora muitas religiões tenham a pretensão de dizer que tem o caminho para Deus, elas não têm. Embora a filosofia popular de que eu posso trilhar um caminho para Deus exista, mas não é verdade. Não existe atalho para Deus, só existe um caminho. E os discípulos ouviram e sabiam deste caminho. De modo muito enfático aí ele diz: vocês sabem o caminho. Irmãos, Cristo nunca iria deixar eles sozinhos. Mas lembre que ao falar do caminho, ao falar que há um destino, que há uma promessa, que Ele é Deus, isso traria a eles uma responsabilidade. Se alguém vai dizer assim para você: olha, tenho algo para você ali no final do caminho, você tem que trilhar esse caminho e chegar lá. A responsabilidade que Cristo passa a eles aqui não era que eles estariam sozinhos. Cristo iria com eles no caminho, mas eles precisavam trilhar o caminho, precisavam andar no caminho, precisavam seguir o caminho, ouvir o caminho. Eles precisavam fazer isso. E Cristo explica, então o caminho já havia sido revelado. Desde o dia que Cristo chamou eles, foi manifesto a eles o caminho. É preciso conhecer este caminho. Segundo, irmãos, o caminho, conhecer a Jesus, exige que conheçamos o destino.
Olha o versículo de número 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Parece que há aqui uma contradição, né? Entre o que Jesus falou no versículo 4 e o que Tomé vai falar no versículo 5. O que Jesus falou no versículo 4 diz: olha, vocês sabem o caminho. E aí Tomé se levanta e diz: Senhor, qual é o caminho? Parece uma contradição, mas é aparente apenas, irmãos. Lembra que comparado às outras pessoas, eles sabiam o caminho, eles conheciam o ministério, conheciam as pessoas, mas faltava ainda alguns elementos para eles. Você nota que quando foi que os discípulos mudaram? Quando foi que parece que eles compreenderam as coisas? Quando Cristo ressuscita e aparece a eles e fala com eles, as coisas mudaram. É nesse sentido que ainda Tomé tem dúvidas. Ele se levanta no meio e diz: Senhor, não sabemos para onde vai. Talvez Tomé estivesse aqui com a ideia de que Cristo iria para algum caminho, para algum outro lugar ali mesmo. E ele não sabia. Irmãos, aqui certamente há uma fraqueza de Tomé ao perguntar isso. Mas por outro lado, quando ele pergunta, há uma extrema devoção dele para com o Senhor. Sabe por quê? Porque ao perguntar, no fundo dessa pergunta, sabe o que há, irmãos? Para onde tu vais, Senhor? Que nós não queremos ficar longe de ti. Tu não pode ir para um lugar e nós ficarmos aqui. No fundo, a pergunta de Tomé, há uma preocupação de se afastar de Cristo, de não estar com Ele. Por isso que ele diz: Senhor, para onde tu vais? E se tu vai para algum lugar, nos diz o caminho, que nós queremos ir para lá também, que queremos estar contigo. Irmão, se Tomé não tivesse essa dúvida, a dúvida de Tomé trouxe uma grande afirmação que vamos ver no versículo 6 de Cristo, que é um dos versículos muito conhecidos na Bíblia. Mas o fundo dessa pergunta, dessa dúvida de Tomé, é porque de fato ainda não havia compreendido o quê? O destino. E ele, sabe por que exatamente não compreendeu? Porque ele não prestou atenção no que Cristo falou no versículo 2. Eles ficaram tão tensos do capítulo 13, tão aflitos, que não prestaram atenção na afirmação de Cristo no capítulo 2, quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não diria a vocês, porque eu sei, porque eu vim de lá, e eu vou preparar esse lugar para vocês. Esse aqui é o destino. Por isso, irmãos, saber o destino, não importa como eu vou trilhar esse caminho, não importa que enfrentarei nesse caminho, porque eu sei aonde esse caminho vai dar. Não importa os desafios enfrentados no caminho, se eu sei que o caminho me leva aonde? A Deus, o destino é o lar celestial. Esse era o problema aqui de Tomé, tal como o problema de muitos, quando enfrentamos desafios. Qual é o seu destino? Diante de situações difíceis, a gente pensa: para onde eu vou? Qual o meu destino? Então, conhecer o caminho ou conhecer a Cristo exige que conheçamos o destino. Qual o nosso destino? Era a dúvida de Tomé aqui. A ressurreição mudou isso, trouxe para eles a convicção de que eles tinham um destino guardado, uma garantia que Cristo deu a eles. Tanto que a própria ressurreição de Cristo é prova de que todas as coisas foram realizadas ali. Foi cumprida a promessa de Deus. Agora vocês têm um destino, eu vou preparar o lugar e eu vou levar vocês. Mas ainda havia esta dúvida. Irmãos, essa dúvida, muito provável, não é a dúvida somente de Tomé. Tomé fala aqui como um porta-voz do grupo. Diante de tanta tensão no capítulo 13, aflição, o coração doído, porque iriam se afastar de Cristo e dizer: Senhor, para onde tu vais? Nasceu essa aflição. Eles não poderiam suportar, irmãos, viver sem Cristo Jesus.
Eles andando com Cristo nesses 3 anos, tudo Cristo lhe dava. Havia fome, Cristo resolvia. Havia tempestade, Cristo acalmava. Havia morte, Cristo ressuscitava. Havia problemas, Cristo resolvia. A presença dele fortalecia os discípulos. Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Agora imagine, ele não estando mais com os discípulos. Ele ficava imaginando: e agora? O que será da gente sem o Senhor? E aí nasce essa dúvida, não somente de Tomé, mas é provável que fosse também dos discípulos, porque não prestaram atenção no que ele falou no versículo 2. Há um destino. Conhecer o caminho exige que conheçamos o nosso destino. Irmão, lá no capítulo 7, Cristo falou: ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Em vários momentos Cristo falou da necessidade de ir para Deus, mas os olhos dele estavam vendados, e por isso surge essa dúvida aqui. E também, irmãos, há uma expectativa errada dos discípulos. O que eles imaginavam do Messias? Qual era a expectativa deles em relação a Cristo? Que jamais ele iria embora, fisicamente falando, que jamais ele iria ter que morrer. Eles não tinham essa ideia, e quando Cristo falava disso, a expectativa deles era contrária ao que Cristo dizia. Isso parece que fechava o coração deles para entender a profundidade da morte de Cristo, da sua ressurreição, do significado disso. Também, irmãos, conhecer o caminho deve nos levar a compreender que o caminho é exclusivo, é único. Olhe comigo o versículo de número 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo vai afirmar de modo categórico aqui que o caminho é único. Não existe outro caminho. Tomé estava com dúvida. Agora Cristo vai falar claramente quem é o caminho. Vai dizer: eu sou o caminho. A dúvida de Tomé levou Cristo a mostrar de modo claro, dizer: olha, diretamente, eu sou o caminho. Você não precisa mais pensar, eu sou o caminho. Para que as dúvidas fossem dissolvidas, Cristo fala claramente. Irmãos, a cultura popular que existe é uma cultura completamente equivocada. Como falamos, acredita que vários caminhos levam a Deus, e diz o seguinte: basta as pessoas ter a sua religião, basta a pessoa ser sincera. Nós não ouvimos isso? Não, pastor, ela está sincera, está lá naquele lugar, mas ela é sincera. Ou basta fazer o bem e pronto, nós vamos chegar a Deus. Não vamos chegar a Deus, porque isso é uma mentira. As pessoas gostariam que houvesse de fato vários caminhos. Sabe por quê? As pessoas iriam dizer: deixa eu construir o meu próprio caminho a Deus, deixa eu construir a minha vida de acordo com o que eu penso, aí eu vou chegar a Deus sozinho. Assim que elas imaginam, viver à sua maneira, pensando em chegar a Deus. Neste evangelho aqui, irmãos, Cristo faz 7 declarações dizendo: eu sou. Essa aqui, dizendo eu sou o caminho, é a 6ª. No capítulo 15 nós vimos, já estudamos aqui, ele fala a última declaração: eu sou, para mostrar e declarar que o caminho exclusivo a Deus é Ele. Não existe outro caminho. E isso é claro, sabe por quê? Por causa da natureza de Cristo. Só Ele pode levar o homem a Deus, só Ele leva o homem a Deus, e só Ele traz Deus ao homem. Lembra que quando Cristo nasce, Ele é chamado de quê? O Emanuel, o Deus conosco. Portanto, a natureza de Cristo é a única digna e capaz de ser o caminho. Não existe outro. Não existe pessoas, instituições, coisas que possam levar a Deus. Somente Cristo. Então Cristo leva o homem a Deus.
e traz Deus ao homem. Irmãos, esse era o grande problema, inclusive da filosofia da época e de hoje também. A pessoa dizia assim: como é que Deus, que é tão diferente de nós, ele é perfeito, esse Deus que é transcendente, como é que ele pode estar conosco? Quer dizer, eu sou o caminho, eu estou com vocês. E perceba aí, irmãos, que ele emprega, além de ser a palavra de Deus, no sentido de dizer, olha, eu sou Deus, mas também o eu sou significa dizer que conhecer a ele envolve relacionamento pessoal. Porque ele não é uma força, ele é uma pessoa. E isso exige de nós relacionamento. Cristo não é uma força, irmãos, é uma pessoa. E há necessidade de envolvimento, de comunhão, de convívio, de conhecimento relacional. Ele não é um princípio, mas é uma pessoa real. Por isso ele diz, eu sou, e há necessidade de relacionamento com este caminho. E também perceba aí no versículo 6, irmãos, que ele usa o artigo definido nas 3 palavras: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A presença do artigo ensina que Cristo é exclusivo. Significa dizer que ele é o único acesso. Ele é a única verdade, a verdade infalível e absoluta é Cristo. E somente ele é a vida. Portanto, fora dele, a parte dele não existe outro caminho. A parte dele não existe verdade, e a parte dele não existe vida. Não existe. Primeiro, irmãos, quando ele fala do caminho, nós devemos lembrar do início da criação. Quando Deus criou todas as coisas, não havia necessidade do caminho. Sabe por quê? Porque o homem estava conversando com Deus. O homem tinha comunhão com Deus. O homem falava com Deus. Havia uma comunhão intensa, todos os dias, diariamente o homem estava com Deus. Mas depois do pecado, o homem se perdeu. Não podia mais chegar a Deus, não podia mais ter comunhão com Deus. Aí então houve a necessidade do quê? Do caminho, do acesso a Deus. E para que pudesse ter esse caminho, havia um obstáculo a ser vencido. Qual era o obstáculo, irmãos? O pecado. Essa então foi a necessidade de Cristo ir à cruz e morrer por mim e por você, para que o caminho fosse aberto. Ele fala isso em Hebreus 10 e 20. Ele diz, eu sou o novo e vivo caminho. Através de Cristo, o caminho a Deus foi construído, aberto, por meio da sua morte na cruz do Calvário. É esse o caminho que ele está dizendo aí, eu sou o novo e vivo caminho. E ele declara isso aos discípulos, eu sou o caminho. Cristo falou do caminho, ele ensinou a andar no caminho, mas ele não apenas aponta o caminho, ele é o próprio caminho, por causa da sua natureza. Agora você pergunta, pastor, mas o que tem a ver isso com conforto para os discípulos? Que conforto isso significava? Significava o seguinte, irmãos, que mesmo que os discípulos viessem a passar, iriam passar por sofrimento, desafios, problemas, mas eles tinham certeza que estavam no caminho, eles estavam no Senhor, e que esse caminho conduzia aonde? Ao lar celestial. Mesmo que eles viessem a perder a vida, e eles perderam a vida no sentido de morrer em nome de Cristo, eles sabiam que estavam no caminho. Esse era o conforto, dizendo, olha, vocês estão no lugar certo, na pessoa certa, o caminho sou eu. Mas também, irmãos, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Olha que interessante também aqui, irmãos, quando alguém ensina, por exemplo, matemática, vai ensinar 1 mais 1, isso não exige de mim, que eu tenha o quê? Caráter. Eu posso ensinar sobre biologia, por exemplo, isso não exige de mim que eu tenha caráter, porque o ensino não tem nada a ver com o meu caráter, com a minha vida.
Mas ensinar uma verdade moral exige caráter. Ensinar valores exige caráter. Quem é que pode ensinar valores, irmãos? Verdade moral. Só Cristo. É por isso que diz aqui: eu sou a verdade. Ele ensina a verdade porque Ele é a revelação, Ele é a verdade. A verdade infalível, a verdade de Deus é o Senhor. É claro que o contexto aqui, irmãos, que Cristo, quando Ele fala aqui a verdade, dentro do contexto Ele estava em uma contraposição que a mentira. Muitos diziam que iriam revelar a Deus, mas era mentira. Por isso, eu sou a verdade, e só eu mesmo posso revelar Deus. É nesse sentido que ele fala aqui. É claro que tem o significado da verdade como ensino, a verdade que santifica e guia e liberta. Ele é a verdade, mas só Ele mostra e revela ao Pai. A verdade que liberta é Cristo Jesus. A verdade que influencia e conduz alguém, santifica, é Cristo Jesus. Ele diz: eu sou a verdade, a única verdade infalível e absoluta. E também ele diz, irmãos: eu sou a vida. Aqui ele não está se referindo ao fôlego, o espírito que anima o corpo, nem está pensando na alma e nem na manifestação da bios. Ele fala da vida em oposição à morte aqui. Sabe por quê? Só em Cristo há vida verdadeira, porque Ele é a fonte, Ele é o doador da vida. Portanto, longe de Cristo não existe vida. Longe dele há apenas morte. Jesus tem a luz da vida, a palavra da vida, e Ele veio para que nós tenhamos o quê? Vida, e vida em abundância. Mas qual é o significado de morte? Separação. Se morte significa separação, vida significa o quê? Comunhão. Então, quando ele fala que Ele é a vida, Ele diz: olha, em mim há a verdadeira ligação com quem? Com Deus. De modo que você recebe a vida, mas a vida eterna, a vida de Deus, é Cristo Jesus. É essa vida que ele está falando aqui, vida verdadeira. Irmãos, e isso traz conforto aos discípulos, porque nós imaginamos vida, sabe o que? É ter dinheiro. Ah, não, eu tenho vida, né? Eu tenho tantas coisas, tantos sonhos. Isso é vida. Não, isso não é vida. Vida é ter Cristo Jesus, é ser dele, é estar ligado a Ele. Ele termina o versículo 6: ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, sem Jesus não existe verdade redentora. Sem Jesus não existe vida eterna. Logo, sem Jesus não existe caminho para Deus. Sendo Jesus então a única verdade, a única vida, só Ele é o caminho. Vocês compreenderam isso? Ele é a única verdade, a única vida, então só Ele conduz a Deus. Por isso Ele é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, porque eu sou a verdade e porque eu sou a vida. E por fim, irmãos, olha o versículo 7, o significado de conhecer. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Sabe qual é o significado de conhecer aqui, irmãos? Que conhecer a Cristo significa conhecer a Deus. Os discípulos não compreendiam isso, não haviam entendido. É por isso que o irmão leu aqui, o irmão Adalberto, que a partir do versículo 8, Filipe vai dizer: Senhor, cadê o Pai? Mostra-nos o Pai. Sou eu. Vocês olhando a mim, vendo a mim, conhecendo a mim, conhecerão o Pai, porque Ele tem a mesma natureza, a mesma essência. Por isso que ele fala que se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Há aqui, irmãos, um tom de exortação aos discípulos. Olha, se tudo que eu ensinei a vocês, mostrando quem eu sou,
Se todo o conhecimento que eu passei, o que vocês viram, se vocês tivessem prestado atenção e absorvido, vocês iriam entender Deus. Porque tudo que eu ensinei, tudo que eu mostrei, é Deus revelado através de mim. E o fato de vocês terem negligenciado, de não terem absorvido como deveriam absorver isso, levou vocês a não compreenderem ao Pai. E é o que Cristo está ensinando ele aqui. E essa declaração chama muita atenção, porque para os gregos, Deus era por definição invisível. Para o judeu, era um artigo de fé que ninguém jamais viu a Deus, eles entendiam isso. Agora imagine Cristo ali dizendo, eu sou Deus. Para eles era uma blasfêmia, pois isso não era possível na ideia que eles conceberam. Esse Deus é transcendente. Como é que nós poderemos ver Ele aqui e ouvir Ele falar conosco? Portanto, essa revelação de Cristo esmagava essas ideias deles, porque o Deus que eles imaginavam distante estava ali com eles. Deus revelado, que poderia falar com eles, que poderia guiar eles, dizendo, olha, se vocês tivessem me conhecido, conhecerias a Deus. Jesus deixa claro agora para eles, eu, Pai, somos um. Então quando vocês me conhecem, conhecem a Deus. Quando vocês me veem, logo estão vendo a Deus. Este ensino, irmãos, é surpreendente, porque ultrapassa qualquer ideia e imaginação que o homem pudesse ter de conhecer e ver a Deus e falar com Deus. Jesus está se referindo aqui, irmãos, a horas antes de ele entregar a sua vida, sacrificar sua vida. Portanto, ele precisava confortar os discípulos, trazer para eles o consolo que eles precisavam. E ele diz, vocês precisam continuar crendo, e vocês precisam continuar conhecendo, se aprofundando em tudo isso. Qual é o nosso papel com essa verdade? O que isso traz para mim de conforto? Eu devo continuar crendo. E sabe, crer quando eu estiver naquela situação mais difícil da vida. Eu vou lembrar do que Cristo falou aqui, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Sabe por quê? Porque eu sou Deus e posso cuidar da tua vida. Sobre as minhas mãos estão todas as circunstâncias, a tua vida está nas minhas mãos. Creia em mim, continue tendo fé. Sabe por quê? Porque eu preparei um destino para você, mesmo que você tenha que enfrentar a morte nesta vida. Saiba que eu lhe dei um destino eterno, um lar celestial. Por isso creia. E saiba também que eu tenho uma promessa, uma garantia para você. Um dia, isso não está longe, eu vou voltar para buscar você. Portanto, eu devo continuar crendo. Seja qual for o momento, os desafios, as provações que eu e você possamos enfrentar. Mas também, irmãos, eu preciso continuar conhecer o Senhor. E o conhecimento que eu preciso ter nele é relacional, que é diferente de conhecimento informativo, é diferente de consentimento intelectual. Lembra que isso vai aqui, lá no capítulo 8 deste evangelho, vai dizer para algumas pessoas que haviam crido nele, dizendo, olha, vocês são filhos do diabo. Ali ele está denunciando, irmãos, um crer que não leva à obediência. O conhecimento relacional. Preciso conhecer a Cristo vivendo com Ele, tendo comunhão, andando com Ele. Viver a Cristo. Eu quero falar com você que está nos ouvindo, você que ainda não é um cristão e tem seguido a sua religião, seja qual for. E você está talvez achando que está chegando a Deus. Eu quero dizer para você que há somente um mediador, Cristo Jesus. Não existe vários mediadores, só existe um. Só existe uma verdade, Cristo Jesus. Só existe uma vida eterna, Cristo Jesus. E João vai dizer isso também. A vida eterna é essa que conheçam a quem? A Cristo e a Deus.
Se você está aí acostumado com a sua religião, na sua religiosidade, e você não conhece essa verdade, esse caminho, essa vida, você ainda precisa ser liberto. Você ainda está morto, sem vida, está no caminho errado e precisa conhecer Cristo Jesus. Sabe quando você vai ter consolo verdadeiro? Só em Cristo. Longe dele nunca teremos consolo real. Longe dele, porque longe dele não há vida, não há razão para existir, não há sentido. Longe de Cristo Jesus. Agora, meu amado irmão, se você que está em Cristo e tem enfrentado as suas lutas, talvez enfermidades, talvez problemas familiares, talvez problemas financeiros e outros problemas, desafios da vida, você tem enfrentado isso, lembre-se do que Cristo falou aqui. Ele é o consolo verdadeiro para nós. Os discípulos tiveram esse consolo, eles enfrentaram um momento dificílimo na vida deles, mas Cristo deu para eles o consolo que eles precisavam. Sabe de que eu preciso? De Cristo Jesus, me aproximar dele. As palavras que ele fala aqui, irmão, não são palha, não são palavras que o vento leva. As palavras que ele fala aqui é de vida, de consolo, são palavras sólidas, verdadeiras e reais. Se você tem chorado por perdas, chorado por problemas, perda de entes queridos, dos seus sonhos, do seu sustento, corra para Cristo Jesus. Se você está deprimido, sofrendo e pensa que é o fim, corra para Cristo Jesus. Ele é o único consolo para o coração aflito. Agora você, se não conhece a Cristo, não tem direção à sua vida, você precisa crer e conhecer. Precisa se arrepender do seu estado pecaminoso, afastado de Deus. É necessário crer no Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos ajude a de fato ter esse consolo do coração aflito. E para isso precisamos ter duas atitudes, vimos aqui: crer e conhecer. Continuar crendo e continuar conhecendo. Vamos baixar nossas cabeças, os irmãos estão aqui. E você que está nos assistindo, eu quero que você pense. Eu não conheço a sua vida, você que está nos assistindo. Eu não sei que caminho você está, onde a sua vida depositou a fé. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que só há um caminho, só há uma única verdade, uma única vida, é Cristo Jesus. E você precisa buscá-lo, precisa chegar aos pés de Cristo Jesus. Se você imagina que você pode encontrar consolo nesta vida, seja qual for a ideia que você tem de consolo, você nunca vai encontrar. É Cristo o consolo real, o conforto real. Pense nisso. Nessa noite, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, pense nisso. Mas também, meus amados irmãos, você que tem enfrentado lutas, problemas difíceis, talvez você até diga assim: pastor, eu não sei o que vai acontecer. Desafios, problemas, olhe para Cristo Jesus. Ele é o único consolo e você o conhece. Você já depositou a fé nele. Você precisa, como discípulos aqui, continuar crendo, continuar mantendo fé nele, não importa. Lembre, ele disse, afirmou que você tem um lar celestial, você tem um destino. Nosso destino, irmão, não é essa terra. O nosso destino é estar com o Senhor para sempre. Ele fez uma promessa para a igreja, para mim e para você, para nós que cremos, que um dia Ele vem nos buscar e não está longe disso. E Ele nos mostrou aqui que nós sabemos o caminho. Você já ouviu falar do caminho, você tem aprendido do caminho, você precisa conviver com esse caminho, andar com esse caminho. Comunhão profunda e íntima com Cristo. Se apegue a Ele.
para que você possa então desfrutar desse consolo real, que é Cristo Jesus, que Ele nos abençoe. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque podemos entender que há um único consolo, conforto, é Cristo Jesus. Ó Pai, nos ajude. Eu sei, ó Deus, que há irmãos aqui que têm enfrentado sofrimentos, ó Deus, dúvidas, medos. Ajude esse irmão, ó Pai. Só o Senhor sabe o que acontece ali no seu coração aflito, talvez com medo, ó Deus, de alguma coisa, seja na saúde, em casa, no lar. Ó Pai, ajude esse irmão a desfrutar desse consolo em Cristo Jesus. Fortalece essa fé dele, ó Deus. Ajude-o a crer, a continuar conhecendo o Senhor, a te buscar, a se fortalecer em Cristo Jesus. Ó Pai, nos ajude. Pai, também eu peço por aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, aqueles que, ó Deus, não sabem o seu destino, não sabem para onde vão, não sabem o que é a verdade, ó Deus, no mundo que é relativo, nada é verdade, ó Pai, mas aqui está claro, há uma verdade, uma única verdade, é Cristo Jesus, que se revelou à humanidade. Ele é o caminho, a vida verdadeira. Ó Pai, há pessoas que não têm vida, estão mortas, estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente, uma vida sem sentido, porque não há sentido, distante de Ti, afastado de Ti no pecado, ó Deus. Ajude essas vidas a entenderem que precisam de Cristo Jesus. É isso que nós pedimos, em nome dele nós oramos a Ti. Amém.